Dando continuidade ao estudo das obrigações, vamos encarar uma matériazinha nova para localizar vocês no conteúdo. Nós já falamos sobre relação jurídica obrigacional, foi o tema da nossa avaliação mensal. Já falamos sobre as principais classificações das obrigações, que é o tema que vai ser tratado na avaliação bimestral, e concluímos no vídeo anterior a transmissibilidade das obrigações, tema que a gente já tinha começado em aula presencial, e agora vamos introduzir o próximo tópico, né, o tópico central, né, do adimplemento obrigacional, certo? Que no Código Civil está como adimplemento e extinção das obrigações. Para começar, mostrando para vocês o título ali do Código Civil, né? O nome é Adimplemento e Extinção das Obrigações. Nesse sentido, o legislador foi muito feliz, né? Porque praticamente já deu uma dica, né? Deu um spoiler aí, né? Que a figura do adimplemento é importante porque é o adimplemento que provoca a extinção das obrigações. Então, ele já ajuda aí, teoricamente, a gente entender a matéria, né? E aí vem Orlando Gomes e diz o seguinte: nascem as obrigações para serem cumpridas, mas no exato momento em que se cumpre, extingue-se. Exatamente isso, tá certo? Confirmando o título do próprio Código Civil. E aí vem o texto da doutrina, logo abaixo, dizendo o seguinte: o adimplemento é o modo natural de extinção de toda relação obrigacional. Por isso, constitui matéria que se aprecia no capítulo relativo à extinção. Então, na verdade, estamos falando agora em extinção, né? Falamos em transmissão, falamos em classificação, né? E agora estamos falando em extinção das obrigações. E é chamado por Orlando Gomes de teoria do pagamento, certo? Para explicar isso, é só olhar então ali de novo no título do Código Civil, que diz o título 3, né, do adimplemento e extinção das obrigações, e o capítulo 1 é do pagamento. Por isso, teoria do pagamento. O pagamento é o adimplemento que provoca a extinção das obrigações. Tem muita informação aqui nesse quadro, né? E para que a gente comece, então, já vamos ver qual é o primeiro assunto dentro do pagamento, que é de quem deve pagar. É disparado, né? De tudo que a gente viu até agora, é, sem dúvida, o melhor texto legal, né? Porque ele já é muito... Ele foi construído didaticamente, né? Quem fez essa estrutura aí, né? Se eu não me engano, né, no projeto foi o Orlando Gomes mesmo. Quem fez essa estrutura fez bem didático, né? É quase acadêmico, uma linguagem acadêmica. Então, como é que... Vamos lá, título 3. Adimplemento e extinção das obrigações. Porque quando tu paga, tu extingue. Aí vem o capítulo 1, do pagamento, que é o adimplemento, certo? E a seção 1, quem é que deve pagar? Então, vamos começar pelo primeiro artigo, que diz simplesinho: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Vamos começar por partes, então, né? A primeira questão é qualquer interessado, né? Obviamente que o maior interessado em pagar uma conta é o devedor, né? Já começa por aí. Mas, como abriu ali qualquer interessado, a primeira curiosidade que surge assim, pode ter mais alguém interessado, né, no pagamento, além do devedor? E aqui, então, eu já faço esse primeiro asterisco aqui, mandando aqui para essa nota de rodapé, a flechinha aqui, quem é que pode ser interessado que não o devedor, né? Então, os exemplos estão aqui. Fiador é interessado, avalista, né, que já enfrentamos essa questão, muito parecidos, né, mas as distinções já foram feitas. O herdeiro também, né? O herdeiro, porque herda a dívida, né? De repente ele tem interesse em pagar.
E a questão do não interessado, né, que é a do parágrafo único, que regula, abre uma. Né, vamos dizer, não chega a ser uma exceção, é para dizer que também quem não é interessado, quem não for fiador, avalista, herdeiro ou o próprio devedor, pode ter o direito de pagar, né? Então, um terceiro não interessado pode pagar também uma dívida. Então, quase como dizer assim que qualquer um pode pagar qualquer dívida, certo? Em princípio é isso aí. Muito embora, obviamente, que ninguém vai comprar briga alheia, né? Que já falamos sobre isso até na transmissão das obrigações. Vamos lá então. Essa questão, né, do terceiro interessado aqui, né, do terceiro não interessado, né, ou de qualquer interessado pagar, tem uma previsão mais adiante no Código Civil, que é o pagamento com subrogação, certo? E aqui falo especificamente do terceiro interessado, certo? Então vamos falar aqui desses aqui, né, do fiador, do avalista e do herdeiro, tá certo? O terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Essas duas situações anteriores não nos interessam, então eu nem vou ler, nem se preocupem, não faz parte da matéria. Mas qual é o assunto que está tratando aqui esse slide? É o pagamento com subrogação. Então vamos lá, vamos para a tradução aqui para quem não manja nada ou para quem não lembra, né? A gente acho que já falou também sobre isso. Subrogação é vamos dizer assim, numa tradução singela, né? Para que todo mundo compreenda, seria o equivalente à substituição, certo? Então tu tá do pagamento com substituição. Ou seja, no momento em que tu paga, tu substitui o credor, tá certo? Então diz assim: artigo 346, olha só a distância, que esse aqui é o artigo 304, né? Então, por isso que eu disse que não faz parte da nossa matéria por enquanto. A subrogação opera-se de pleno direito em favor. Então, vamos substituir a palavra. A substituição opera-se de pleno direito em favor do terceiro interessado que paga a dívida pelo qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Para dizer o seguinte, então, qual é o significado disso aqui que eu estou lendo para vocês? Do caput, do título aqui do capítulo, né? E do inciso terceiro. O que eu estou dizendo para vocês é que quando um terceiro interessado paga essa dívida, a dívida não deixa de existir. O que acontece é que essa pessoa que pagou a dívida substitui o credor. A dívida continua existindo. Ele se subroga no crédito da dívida. É isso aí, tá certo? É nesse sentido aqui, então, o pagamento com subrogação, tá certo? A dívida não é extinta, quer dizer, ela é extinta porque ela foi paga, mas é como se nascesse uma outra dívida. Por quê? Porque esse terceiro interessado pode cobrar do devedor, certo? É esse o raciocínio. Por isso a importância desse artigo aqui do pagamento com subrogação, certo? A outra questão que está no artigo 304 é esse trechinho aqui: se o credor se opuser. É meio estranho, tu vai dizer assim, pode o credor se opor a receber uma dívida, né? Que estranho isso. Eu quero te pagar, mas ele não quer receber, certo? Essa dica aqui, né? Esse destaque já diz que sim, né? Vamos lá, já está admitindo essa possibilidade. E é muito mais comum do que a gente pode pensar, né? E agora vamos ver, né, o porquê que isso acontece, né? Então aqui nós temos no Código Civil também, mas também mais adiante, numa matéria que por enquanto não nos interessa, né? Então, olha aqui, nós estamos estudando 304 e deu um pulo de 30 artigos aqui para o pagamento em consignação, certo? Então, o artigo 334 diz o seguinte: considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais, certo? E aqui vem as hipóteses. Quando é que cabe consignação? Então, inciso 1, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos.
3, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente. Então é o seguinte, para não ter que... as hipóteses são essas aqui, né? Normalmente, né, a questão que mais gera consignação é ou o sumiço do credor, o credor desaparece, tu não sabe aonde ele está, e tu, temendo as consequências do inadimplemento, ou seja, temendo as consequências de não pagar aquela dívida dentro do prazo, no desespero, tu tem um remédio jurídico para isso. E esse remédio jurídico se chama pagamento em consignação, tá certo? Esse é um dos casos. Então, o credor sumiu, certo? Então, eu acho que é o inciso 2 aqui, né? Inciso 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa, certo? Então, eu não tenho como fazer o pagamento, certo? Aqui, ó, o 3 também, né? Se o credor for incapaz de receber, desconhecido, declarado ausente, residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, certo? Eu não consigo achar o credor, tá? Essa é a hipótese. A outra hipótese é ele se recusar a receber, que é uma hipótese bem popular, porque ele discorda do valor. Então, assim, há uma divergência no valor. Eu quero pagar, eu acho que eu te devo 100, mas tu acha que eu tenho que pagar 150, certo? Então, a questão se eu concordo ou não concordo com a dívida. E aí, então, também é um caso de cabimento de pagamento em consignação, que tem uma regulamentação também no CPC, né? Nós estávamos aqui falando, no Código Civil, é o artigo 334 e 335, mas no CPC, no artigo 539. Está lá, dos procedimentos especiais, título 3, capítulo 1, ação de consignação em pagamento, certo? E aí diz assim, no 539 do CPC, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver situado o lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação. Traduzindo. Então, o que eu tenho que fazer? Tu vai pagar. É isso. Consignação em pagamento é pagar, certo? Mas pagar para alguém que não seja credor. No caso, se for em dinheiro, né, que está dito, que tu pode fazer esse depósito num estabelecimento bancário, né, oficial, né, que receba isso. Até onde eu sei, parece que, não sei se é Banrisul e Banco do Brasil só, né? Se alguém souber de algum outro aí, me avise, né? Ou talvez a Caixa Federal, né? Que tenha esse recurso. Então, tu bota em nome do teu credor, né? Ou da empresa, da pessoa jurídica, e faz o pagamento e fica ali depositado. Para todos os efeitos, tu pagou. Então, tu não vai ter os efeitos da inadimplência daquela dívida, tá certo? A ideia é essa. Mas pode ser também por uma ação judicial, contratar um advogado e tem que fazer uma ação, né? Que é o que diz aqui, né? Um depósito judicial, né? Também pode acontecer isso, entrar com uma ação de consignação em pagamento, se for uma coisa mais complexa ou se tu não achar o banco, né? O que interessa, tem um complicador aqui que é na prática, né? É porque normalmente a gente deixa, um hábito nosso, né? De deixar para pagar no último dia, no vencimento. E esse hábito para a consignação em pagamento é meio complicado, porque talvez tu não consiga fazer esse pagamento né, contratar um advogado, vamos lá, o horário bancário já fechou, tá certo? E ainda seria possível tu pagar porque está dentro do dia, né? Então, tem um complicadorzinho aqui. Então, diante da possibilidade de ter que entrar com uma consignação em pagamento, seria bom que a pessoa se adiantasse um pouco, né? Pagasse um pouco antes, exatamente para ter tempo de tomar essa medida aí, né? Judicial ou extrajudicial. Tá bem? Vamos lá. Aqui voltamos a falar, né, do terceiro não interessado. Tá? Então agora vamos para o parágrafo. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, certo? Então vamos enfrentar essa questãozinha. Por quê? Porque o parágrafo único do 304 diz o seguinte: igual direito cabe, então qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, né? Aquela coisa está. E aí diz assim, né? Que é o que nós estamos vendo, né? Não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor,
Essa partezinha aqui, sublinhada, que tem um asterisquinho aqui, né? Aí o Tartuffe esclarece que se tu fizer isso, se tu pagar a uma conta de terceiro, uma dívida, né? De uma outra pessoa, mas no nome e a conta do próprio devedor, segundo ele, é uma doação, é um ato de liberalidade, certo? Então, se tu fizer em nome, é a conta do devedor. E no 305, fala que o terceiro não interessado, de novo, ó, no terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Aqui é um juridiquês, né? Ou seja, ele diz o seguinte: o terceiro que não é não interessado aqui paga, ele tem direito de pedir, de conseguir, né, receber o que ele pagou em nome de outra pessoa, mas não é caso de subrogação, ou seja, não é caso, né, onde é que está a subrogação aqui, né? Vamos lá, aqui, não é caso do artigo 346, certo? Tu não te substitui ao credor, certo? Lá tu te substitui, aqui não. Mas o que acontece? Aí tu vai ter que, provavelmente, é uma ação mais complicada, tu vai ter que provar por que tu pagou, aquela coisa toda, né? Não tem a agilidade ou a facilidade da subrogação, certo? Porque a lei não reconhece isso como subrogação, certo? Então esse é o detalhe. Então é o seguinte: se tu paga, tu é um terceiro não interessado, tu não é fiador, tu não é avalista, tu não é herdeiro. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se tu pagar no nome do devedor, perdesse o dinheiro. Aqui, ó, equivale a uma doação, um ato de liberalidade. Mas, se tu pagar em teu próprio nome, há uma chance de tu conseguir esse dinheiro, certo? Isso aqui é muito comum, a gente costuma ver, né? Vocês estão vendo aí, né? A chuvarada aí só para, né, o barulho deve estar na gravação aí, né? Isso é no dia 30 de abril, né? O dilúvio no Rio Grande do Sul todo, de 2024, certo? Mas vamos lá. O que acontece aqui, né? O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, a gente vê muito assim, eu já vi alguma coisa em novela, né? As novelas fazem isso, aquela pessoa que quer prejudicar a outra vai lá né, e paga a dívida dela para ficar como credor dela, para poder, sei lá, exigir alguma coisa, tipo uma vingancinha pessoal, né? Não é muito comum, né? É uma possibilidade, uma hipótese, mas não tem relevância jurídica, né? Vamos ficar aqui para que esse vídeo não fique muito comprido. E também por causa da chuva, né?